Olá, bem-vindos à Escola Páscoa 2020. Sou o professor Amadeu e a gente vai conversar sobre a docência como profissão, certo? Sou professor de física e eu vou contar a minha história, né, que me fez seguir a profissão de professor, professor de licenciatura, professor de ensino básico, né? E a gente vai diferenciar isso com os cursos de física de bacharelado e licenciatura, tá certo? E aí eu convido vocês a gente ingressar nesse mundo para a gente ter noção do que é, né, a docência, né, em física. Como atuar a docência em física? Quais as limitações e quais as propostas, né, de alcançar sempre algo mais, né, avançar sempre, tá certo? Então, vamos lá começar aqui, vou conversar um pouco com vocês aqui, certo? Então, a palestra que eu vou dar é ensinar física, docência como profissão, ok? Bom, então, para a gente começar a conversar, certo? Eu vou contar um histórico, né, de como eu ingressei na carreira de física, né, e hoje eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, certo? Desde 2003 eu entrei como professor substituto e em 2004 fui efetivado por meio de concurso público. Mas minha história com essa instituição, principalmente com esse prédio aí, né, ela é muito mais antiga, ela é do final do século passado. Por quê? Porque foi nesse mesmo prédio, né, nas mesmas salas que eu dou aula até hoje, que eu ingressei no curso de eletrotécnica. Então, eu sou egresso da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte e hoje sou professor da instituição que, embora tenha mudado de nome, continua com as mesmas características, né, da sua formação, né, no final do século passado. O que altera significativamente é o fato de hoje termos também o ensino superior, né? Então, a gente tem o ensino médio integrado, né, tem o subsequente, que é o ensino médio técnico, mas aquele que acabou o ensino médio e ingressa na instituição para fazer só a parte técnica, com mais 2 anos, tem também mestrado também dentro da instituição, tem doutorado também, né, tem um mestrado profissional em ensino de física, tem mestrado na área de educação também, e tem um doutorado também relacionado à parte de educação, certo? Então, para a gente ver a instituição que é. Esse meio termo entre a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, de FERN, na qual eu fui aluno, certo? E o IFRN, onde hoje eu sou professor, houve uma transformação de FERN em Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. E é justamente no Cefet que eu ingresso como, né, professor em 2003. Né? E aí, posteriormente, ele vira o IFRN, certo? Então, a gente vai começar. E aí, nessa conversa, né, eu vou me colocar também como aluno, né, do ensino médio, né, para ingressar na carreira, né, profissional. Ou seja, como é que eu vou, qual o meu interesse em ingressar, né, no ensino superior. Então, a primeira característica é que profissão seguir, certo? Olha, eu sou eletrotécnico, teoricamente, a profissão mais direcionada, né, que teria a minha habilitação básica no ensino básico, certo? Já orientado, seria engenharia elétrica, né? Mas, assim como naquela época, né, hoje também, né, a gente ainda tem, né, o interesse, né, às vezes por vontade da própria família, de correr atrás de duas profissões, a medicina, certo? E a parte de direito, tá certo? Eu ainda tinha uma terceira opção na época, que seria a parte de elétrica, se eu tivesse essa afinidade. Mas para vocês verem que, embora hoje ainda tenhamos é, essa vontade, né, pelos familiares de ingressar na medicina, certo? E na parte de direito, como dois cursos que são muito concorridos e que são muito procurados, não é obviamente todo mundo que quer ingressar, certo? Mas também naquela época, né, já tinha essa preocupação também e essa vontade dos pais de querer ser. Então, a gente vai discutir isso e mostrar que, na verdade, a profissão que você queira seguir, caso você seja aluno de ensino médio, né, ou ainda não tenha cursado na universidade, e a partir do momento que você quer dar prosseguimento aos seus estudos, porque uma vez que acabou o ensino médio, não necessariamente você é obrigado a ingressar na universidade, certo? Isso quer dizer que você tem a opção de ir para o campo de trabalho ou dar prosseguimento aos seus estudos, ingressar na universidade. Mas não necessariamente nesses cursos. Tem inúmeros cursos da universidade e a gente vai mostrar que, na verdade, não depende do curso que você vai entrar na universidade, vai cursar, mas sim do profissional que você sair dela, independentemente do curso que você escolher. Então, tem outras características que são vitais na sua escolha, já que você vai seguir uma carreira para o resto da sua vida. Você não tem a possibilidade, que eu até comento a história de que o ideal seria
se vivêssemos eternamente, passássemos 2 anos em cada curso para tentar ter uma ideia do que seria melhor, que teria mais habilidade para ingressar e fazer aquele curso com vontade, com amor, né, com interesse, porque estou gostando, e também questão de sucesso, principalmente a questão financeira, obviamente, que futuramente você vai depender também da parte financeira para construir família e cuidar da sua família, certo? Então, essa dúvida, ela sempre existiu, não é de hoje, certo? Agora, a principal interesse da gente é para onde a gente vai, né? Qual é o passo que a gente vai dar? A gente vai ter que tomar um passo que, teoricamente, dependendo da idade, tem até um retorno. Você pode ingressar e fazer outro curso. Mas se você tiver, né, uma idade mais avançada, é complicado você entrar, fazer 1 ano, 2 anos, sai, e entra de novo em outro curso, outro curso, outro curso, e você perde muito tempo. Então, a decisão é muito, né, antecipada, né, com você 16, 17 anos, né, mas ela tem que existir, certo? Então, algumas coisas vão motivar você a seguir uma carreira. Agora, na minha época, eu já me preocupava com isso, e hoje todos têm que se preocupar, e alguns que já estão assistindo, já ingressaram na universidade, que já são profissionais, também devem ter pensado a situação. Uma vez que você tem medicina e direito, né, como uma opção, né, e eu já tinha até a terceira opção, que seria engenharia, a gente tem que se lembrar que, embora você tenha profissionais de sucesso nessas áreas, isso às vezes estimula você a pensar nessas carreiras, a gente tem que lembrar que boa parte desses profissionais, certo? Eles são basicamente empreendedores, né? Ou seja, é um médico que tem uma clínica, um hospital, um laboratório de pesquisa, né? de fazer exames, né? Formado em direito, que tem um escritório de advocacia, que tem vários outros empreendimentos. Então, na verdade, o sucesso às vezes não está ligado somente à profissão, mas o que você vai fazer com aquela profissão que você seguir. Ou engenheiro que tem, por exemplo, um escritório de construção civil, se for engenheiro civil, certo? Ou de instalação elétrica, tá? Então, isso tem que ser pensado. Então, a gente tem que avaliar o seguinte: eu tenho uma profissão, mas eu também tenho a característica de empreendedor. O que eu vou fazer com isso? Bom, pensando em tudo isso, né, eu, particularmente, não escolhi nenhuma das três. Né? Nem escolhi a parte de medicina, nem escolhi a parte, né, de direito, né, e muito menos a de engenharia elétrica, que seria o caminho mais direcionado ao curso, né, referente ao ensino médio, né, que seria o segundo grau, né, que era o curso técnico em eletrotécnica. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi física, certo? Aí, ou seja, eu saí basicamente de uma área, né, para entrar em outra, mas não com tanta dificuldade. Por quê? Porque o interesse que eu tinha já do curso de eletrotécnica era vinculado ao fato de eu estar muito ligado à parte experimental, ou seja, o curso de eletrotécnica para o curso técnico tem muita parte experimental, muito laboratório, e isso me motivou a questionar o que estava acontecendo lá, e a física me permite, né, dar essas respostas. E isso foi um atrator para eu escolher a parte de física. E tem outro motivo também. O fato de eu entrar na parte de física, né, caso eu quisesse desistir posteriormente, né, a base do curso de física, dos primeiros anos, tem quase todas as disciplinas das engenharias, né? Então, principalmente da engenharia elétrica. Então, eu poderia mudar de curso, fazer uma reopção, ou até ingressar em um novo vestibular na época, né, mas aproveitar boa parte do estudo de física. Então, não teria como perder totalmente a minha vontade. O problema é que quando você chega dentro de um curso superior, né, você tem professores lá, que não é o professor do ensino básico, mas é um professor, aquele que professa o saber, certo? Que vai apresentar a você algo que é novidade, que você não tinha acesso anteriormente. Eu até aconselho aqueles que ainda não entraram na universidade que visitem as universidades, visitem, né, os cursos para conhecer o que é, porque isso pode direcionar a sua carreira profissional, certo? E a partir do momento que você não tem como é que se diz? Desculpa, uma comparação nesses cursos, qualquer curso que vier, dependendo de quem vai lhe oferecer as dicas e apresentar esse curso, você vai ficar entusiasmado, né? Então, eu já tinha interesse em física e fiquei muito entusiasmado quando ingressei na universidade, fazendo inicialmente o bacharelado em física, certo? Mas antes, né, a minha pergunta seria assim: o que é física? O que me interessou a fazer física, certo? Bom, se a gente pensar, né, de uma forma básica, física, né, é a ciência que estuda a natureza, os fenômenos naturais, tá? Mas eu gosto muito da definição, né, do professor Ernest Hamburger, tá? Que é
Ele é alemão, né? Natural da Alemanha, né? Mas foi professor da USP por muito tempo, certo? E ele diz o seguinte: a física, como modo de olhar e estudar o mundo, é parte integrante da cultura. E só isto já justifica o seu estudo. O ensino de física influi sobre a visão do mundo de toda a população, além de facilitar novas descobertas e o desenvolvimento tecnológico. Então, eu também gosto de ver física por essa visão do professor Ernest. Tá? E esse professor, né, ele ganhou alguns prêmios de divulgação científica, inclusive tem um prêmio da SBF que recebe o nome dele, né, um prêmio dado àqueles que divulgam a ciência, né, por ano, tá certo? No ano no Brasil, tá? Então, e tem a ver com o que eu faço mesmo, que é a parte de divulgação científica. Então, eu também gosto muito dessa visão do que seria física, tá? Mais ampla, digamos assim, do que simplesmente o fato de você definir física como, né, o estudo da natureza, a ciência que estuda a natureza, certo? Mas ela faz parte da cultura humana e isso, né, deixa a gente mais motivado também a estudar, tá certo? Bom, aí eu estou falando dos cursos de física e eu vou mostrar que existe, na verdade, quando você quer ingressar na universidade, 2 cursos de física, né, 2 cursos superiores, que é o bacharelado em física e a licenciatura em física, certo? O bacharelado em física ele tem a duração de, no mínimo, 8 semestres, né? Ou equivalente a 4 anos, obviamente, e ele diz o seguinte: o bacharel em física, que é um físico, deverá dominar o conhecimento relativo às teorias fundamentais da física, mecânica clássica, eletromagnetismo, termodinâmica, relatividade especial, mecânica quântica e física estatística, deverá assumir também a postura ativa de busca do conhecimento. Essa informação eu tirei do projeto pedagógico do curso da UFRN, curso de física da UFRN, agora já em 2020, certo? Para a gente ter uma ideia de como é que é o curso de bacharelado em física, né? Já o que eu ponho embaixo, né, é uma questão pessoal, né, é uma informação minha, que as oportunidades de trabalho geralmente cobram o doutorado em física, em alguns poucos casos o mestrado. Mas não vou me ater à parte de bacharelado em física, né, que a minha ideia é falar da docência em física, né, porque o professor Farinaldo Queiroz, que eu já agradeço aqui, né, de antemão, a um convite feito para que eu participe desse ciclo de palestras, né, ele vai falar sobre o bacharelado em física, ok? Eu vou me preocupar mais com a parte da licenciatura em física, da docência em física, ok? E aí, a licenciatura em física tem a duração, né, de 4 anos, né, 8 semestres. O licenciado em física é denominado físico educador, professor, certo? E é um profissional capaz de propiciar a disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, seja por meio da atuação na educação básica formal, seja por meio de novas turmas da educação científica, redes e mídias sociais, espaço de educação não formal ou outros meios de comunicação, também tirado do projeto pedagógico do curso de física, da licenciatura em física, né, da UFRN. Então, perceba que o bacharelado em física, a licenciatura em física, embora seja física, né, mas está mais ligado à ideia de você quer ser um pesquisador, um cientista especificamente, né, trabalhando com física aplicada, você seguiria a parte de bacharelado em física, certo? Se você quiser ser um professor de física de ensino básico, você teria que fazer a licenciatura em física, tá certo? Nada impede que você seja pesquisador, e eu vou discutir isso posteriormente, né? Eu posso fazer pesquisa tanto como bacharel como licenciatura, tá ok? Mas as oportunidades de emprego, por exemplo, para o licenciado em física, aquele que sai apenas com a graduação, certo? Uma vez que vai atuar no ensino básico, ela é mais rápida do que o bacharel pesquisador, porque as universidades, por exemplo, né, já cobram que o bacharel, que o físico, ingresse no seu quadro, né, com um doutorado, né? Mas eu não preciso fazer o doutorado em ensino para ingressar numa escola de ensino básico, né? Mas a qualificação é necessária para qualquer ramo, qualquer profissão que você seguir na universidade, seja ele bacharelado, licenciatura em física ou outra qualquer, ok? Bom, então, como eu já havia dito, a minha opção inicial, bacharelado em física, tá? Então, eu estou falando que eu ingressei no bacharelado em física pela atração de física. E eu vou mostrar em que momento me atraiu a carreira docente, né? Por que eu parti para a parte, né, de ser professor, certo? E aí, aqui vale uma ressalva, como eu falei, com relação a implicações no fato de que os professores, ao apresentar novidades para que a gente tenha, né, um acolhimento no curso que a gente entra, certo? Isso motiva muito aqueles novos alunos que não têm nada para comparar, né, anteriormente, uma vez que vieram apenas do ensino médio, certo? Então, quando eu ingressei, né,
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Física Teórica Experimental, certo? Todos os professores reuniram os calouros e colocaram, né, dentro de um grande salão, que antigamente chamava Salão Nordeste, que hoje virou sala de aula, né, e aí apresentaram seus grupos de trabalho, seus grupos de pesquisa. E aí foi fantástico, porque a gente entrou no mundo, né, pensa, a gente está no ensino médio, né, entra numa universidade, né, 1 ou 2 semanas depois já está apresentando a ciência de uma forma, né, totalmente diferente do que a gente tinha noção, né, e isso vai acontecer com os novatos que quiserem entrarem agora ou posteriormente numa universidade, e aquilo ali foi algo assim maravilhoso, abriu muito os olhos da gente e a mente para que a gente quisesse, de fato, seguir essa carreira, certo? Particularmente, naquele momento, eu escolhi a parte de sismologia. Então, eu entrei como aluno de iniciação científica no grupo de sismologia do Departamento de Física Teórica Experimental, certo? João Câmara, que é uma cidade aqui no Rio Grande do Norte, tinha tido um grande abalo sísmico de 5,1 na escala Richter em 1986, certo? E desde lá, né, vinha tendo abalos sísmicos constantemente, diariamente, né, vários sismos, né? Então, a gente passou a fazer a iniciação científica dentro desse laboratório, né, o que mostrou muita capacidade da gente de grupo, né, de trabalhar em grupo e de atuar em pesquisa. Mas perceba que tudo isso passa por pessoas que estão nos ensinando. E isso começou a encantar a gente, certo? Principalmente a mim, como profissional, estudante naquela época ainda, tentando ingressar numa carreira profissional, certo? E aí, logo depois, né, apareceu a oportunidade única naquela época, que era ingressar no PET em Física, que naquela época chamava-se Programa Especial de Treinamento, que era uma bolsa da CAPES, que permitiria você desenvolver toda a sua habilidade no estudo, né, com professores tutoriando você, para terminar o curso com uma capacidade assim, muito dedicada à sua formação, certo? Então, a gente, nesse caso, eu posso ter até uma característica interessante, porque eu, com mais 3 professores da UFRN, né, somos integrantes do primeiro PET em Física do Brasil, no qual o professor Leacir Lucena, um dos fundadores, né, do Departamento de Física daqui da UFRN, foi o nosso tutor por alguns anos. Então, a gente entrou, pegou a bolsa e conseguimos acabar o curso nos 4 anos, né, que são necessários, né, sem reprovação, sem nada, devido ao PET também. A gente agradece muito a ele. Mas, então, vamos pensar agora, né, como é que a gente poderia ser influenciado, certo? Então, todo mundo tem, né, alguém para se espelhar. E eu vou colocar o nome desses professores aqui, pesquisadores, que não necessariamente todos passaram, né, no meu dia a dia, principalmente o professor César Lattes, né, mas a gente sabia histórias dele com relação à possibilidade de ter ganho o prêmio Nobel, por exemplo, para trabalhar com partículas, certo? Mas o professor José Leite Lopes, Constantino e o professor Sérgio Rezende, tá, eles sim participaram do meu fazer profissional, certo? Então, eu tive contato com o professor José Leite Lopes no começo da minha graduação, né, ele participou de alguns congressos aqui em Natal, certo? E a gente achava ele um educador fantástico, ele deu uma palestra para a gente, assim, que foi muito didática, né? E também uma coisa que chamava a atenção era o fato de, quando ele conversava com a gente, dizia que, por ter sido contemporâneo de Albert Einstein, também conviveu, né, nos corredores, nos ambientes que ele trabalhava, né, com Einstein. Então, para a gente, assim, era uma coisa assim muito, como se diz assim, interessante e motivadora, né? Fala, pô, estou conversando com uma pessoa, né, que teve contato, conversou com Einstein. Então, para a gente aqui no Rio Grande do Norte foi algo maravilhoso. O professor Constantino e o professor Sérgio Rezende foram professores, né, Constantino na pós-graduação e o professor Sérgio Rezende nas escolas de pós-graduação que ocorreram na Universidade Federal de Pernambuco, certo? Mas por que estão aí com relação a espelhar e incentivar? O professor Constantino, porque naquela época ele estava começando com o trabalho dele sobre a estatística de Salles, né? A gente trabalhava com a estatística de Boltzmann-Gibbs
e ele apresentou, começou a trabalhar apresentando a estatística dele com relação àquele Q, né, e quais os valores, que mudava o quê, e se você conseguia explicar trabalho na psicologia, na física, na engenharia, e para a gente foi muito gratificante, e a gente gostaria, né, de se espelhar no que ele estava desenvolvendo. E o professor Sérgio Rezende também, que posteriormente virou ministro de Ciência e Tecnologia, né, e que gostava muito de incentivar, né, os pesquisadores, uma vez que, naquela época, que você tinha um investimento grande em ciência e tecnologia, faltava muito pesquisadores para ingressar na ciência e usar bem esse dinheiro desse investimento em ciência e tecnologia. Então, ele foi um grande incentivador e talvez ele também tenha incentivador a minha mudança para a parte de docência. Por quê? Porque uma coisa que ele dizia é: muitos alunos ingressam na carreira jurídica, ou seja, na área de direito, certo? Milhares de alunos ingressam na área de direito no Brasil todo ano, né? Será que desses milhares, chegar a ser próximo de 100 mil anualmente, tá? Será que desses milhares eu não teria condições de tirar 200 ou 300 para ingressar na carreira científica, né? Alunos excelentes que seguiam a carreira jurídica, tá? E aí, eu também, em função disso, falei assim, poxa, então eu posso atuar no ensino básico e atuar como um agente motivador, ou seja, um caça-talento. Eu posso usar a física, né, para atrair esse pessoal, tá? E aí, em algum momento, né, nesse trecho aí, né, nesse momento de você estar trabalhando com esses pesquisadores e tem contato direto, passou pela minha cabeça, né, virar docente. E aí eu realmente passo a ser professor, certo? Para isso, eu procuro fazer o curso de licenciatura em física. Eu terminei o bacharelado, terminei o mestrado, entrei no doutorado, mestrado e doutorado na área de matéria condensada, né? E aí, também devido, obviamente, não só isso, mas o fato de que a possibilidade, né, de você ingressar em uma universidade, né, eu estou falando agora já do começo dos anos, meados dos anos 1990, certo? Você ingressar numa universidade não era uma coisa fácil, né? Não por causa das provas, mas sim por falta de concurso especificamente, e o emprego para um doutor em física também não era, né, uma facilidade para você encontrar em outras empresas, por exemplo, certo? Então, você tinha uma certa dificuldade. E aí, uma coisa uniu a outra, e aí eu entro na licenciatura com a possibilidade de atuar no ensino básico e também vislumbrando a possibilidade de ingressar na ETFEG, no Cefet, né, porque para que você ingresse nessa instituição, é necessário que você tenha a licenciatura. Então, por mais que eu terminasse o doutorado, né, e pensasse em seguir a carreira, né, de docente, eu teria que ter licenciatura, caso contrário, eu não seria professor de ensino básico, certo? Então, eu teria que fazer outro curso. E aí, de fato, eu mudo a minha carreira, né, e vou para a parte de professor. Então, chego agora na carreira docente, certo? E aí, é interessante a gente falar etimologicamente da palavra, tá? A etimologia da palavra, e falando com relação às palavras profissionalização, profissionalidade, profissionalismo e professor, porque elas possuem a mesma raiz, certo? Ou seja, todas derivam do verbo latim, certo? Profitare, né? E aí tem uma questão interessante, professos, profissão, a declaração do saber. Professor, aquele, certo? Que ensina. Então, ser professor é professar o saber, o conhecimento. Olha só que interessante. Professor é a única profissão que tem a raiz profissão, certo? Ou seja, aquele que professa o saber, o conhecimento. E isso, de fato, me encantou. Ou seja, a possibilidade de eu levar a outras pessoas o conhecimento. Isso é um caça-talento, certo? Usar a física, né, para ensinar, para motivar, né, o pessoal, né, no ensino básico. Não pensar em física apenas para a pessoa fazer um vestibular, um Enem, seja alguma coisa qualquer, certo? Ou um concurso. Mas que ele use a física para o seu cotidiano, aplicado ao seu cotidiano e se motive a seguir, por exemplo, a carreira científica, tá? Então, isso foi outro agente motivador, certo? Então, né, nesse sentido, a docência, enquanto profissão, é compreendida como uma atividade humana de natureza social e política, realizada coletivamente, que vale-se de instrumentos e signos que modificam, não apenas o objeto, mas os seres humanos que o realizam. Quando a gente fala em política, é interessante ressaltar que a gente não está falando da parte ideológica ou partidária, está falando da questão da relação humana, certo? Então, a gente tem a ver muito com a parte, certo, dos cursos de ciências humanas. A gente está na parte de docente.
A gente tem uma turma, né, com 20, 30, 40 alunos. Então, essa parte política e social é que diz respeito a essa informação que a gente está falando, certo? Bom, mas aí vem uma pergunta. Eu sigo a carreira docente. Quais são as dimensões do saber docente? É interessante que nós saibamos isso, né, como docente, porque seguir uma carreira, você tem que ter noção do que está acontecendo, o que essa carreira vai lhe oferecer. O que é ser um engenheiro, o que é ser um médico, o que é ser um dentista, o que é ser uma pessoa formada em serviço social, certo? Um psicólogo. Então, o que é ser um professor, certo? As dimensões do saber docente, tá, dizem respeito, né, à parte específica de formação do professor, certo? A dimensão sociopolítica-cultural, que a gente já vem falando, e a dimensão técnico-científica, certo? Então, essas são as dimensões do professor. Você quer ser professor ou você é professor, certo? Então, você tem que ter essas 3 dimensões. E aí, aqui é interessante ressaltar. Por quê? Perdão. Eu sou professor de física, certo? Então, perceba que eu tenho que ter a dimensão, né, técnico-científica, né? Então, eu posso até sugerir, dar sugestões a professores de outras áreas, mas perceba que eu não tenho condições de dominar outra área, uma vez que a dimensão técnico-científica da outra área eu não vou ter, certo? Se o outro professor é de uma formação de matemática, por exemplo, ele tem a dimensão específica de formação do professor, a parte didática, pedagógica, a sociopolítico-cultural, mas a dimensão científica dele não é igual à minha. Então, isso é uma questão que tem que ser levada em consideração, uma vez que, às vezes, a gente quer influenciar, né, os professores achando que poderia ajudar porque você tem um domínio, porque você estudou alguma coisa, às vezes você resolve, né, uma opção de problemas de livro e se acha professor. Não, a formação da gente no curso superior é que nos caracteriza como professor. Então, professor é uma formação universitária, tá? Docência é uma formação universitária que está embasada nessas 3 dimensões, né? Então, essas dimensões, né, por exemplo, a técnico-científica diz respeito à formação científica, né, o saber científico, descobertas científicas avançam, os conhecimentos aceleradamente, então você tem que estar preocupado com isso, e intensas e rápidas mudanças tecnológicas. Então, o professor tem que estar sempre pesquisando, sempre atuando. O fato de você ser professor não é simplesmente pegar um livro e não planejar a sua aula, não ver o que está acontecendo no seu dia a dia, certo? Então, essa é uma preocupação de um professor, estou falando especificamente de física também, né? Eu vou dizer daqui a pouco o que seria necessário para o professor de física, certo? A dimensão sociopolítico-cultural, formação vinculada à postura crítica diante do conhecimento da realidade, os valores, né? Então, os alunos se espelham muito nos professores, assim como eu me espelhei nos meus professores da Universidade Federal, certo? Do ensino médio, tá? Embora não tenham sido os professores do ensino médio aqueles que me influenciaram a seguir a carreira em física, mas, com certeza, né, de alguma forma, eles me motivaram a parte experimental, e aí eu quis seguir a carreira de física. E aí, posteriormente, os universitários, né, os professores universitários, fizeram o trabalho dele bem feito, que me fez seguir a carreira que eu amo, que é a docência, tá certo? Então, a dimensão específica da formação do professor, formação pedagógica, saber pedagógico. Então, quando o professor não valoriza a didática, a metodologia de ensino, essas coisas, ele não é um professor de fato, certo? Porque o professor tem que ter essa dimensão. Então, pessoas que apenas estudam um livro, sabem resolver umas questões, né, e são chamadas de professor, é só um mero apelido, tá certo? Mas a formação docente é necessária para que ele, de fato, seja chamado de professor. Eu estou falando, basicamente, dessa aí da profissão de docência, né, da licenciatura. Lembrando que os professores chamados da Universidade Federal, e também são professores dando aula, mas para ingressar na Universidade Federal não precisa, né, da licenciatura, certo? A formação dele, geralmente, é a parte de bacharelado, mestrado e doutorado em alguma área específica. Ele ingressa, como ele tem que dar aula, ele também é chamado de professor, porque está professando o saber, o conhecimento, ok? Bom, então, aspectos que o professor de física deve dominar. Domínios relativos ao exercício da profissão de professor, conhecimentos científicos, história da ciência, né? Conexões ciência, tecnologia e sociedade, desenvolvimentos científicos recentes e suas perspectivas futuras e visão atual da ciência. Então, perceba que ser professor, né, é algo que está amarrado a um estudo contínuo, né? Você não é professor e deixou de estudar. Você é professor e tem um estudo contínuo, tá certo? Então, a docência leva em consideração tudo isso, certo? Bom, campo de trabalho. Então, eu me formei, sou professor agora, né? Campo de trabalho.
Ora, campo de trabalho você pode trabalhar em escolas de aplicação, escolas públicas, escolas privadas, né? Quando eu falo em cursinhos, eu posso criar, ser empreendedor e abrir o meu cursinho, meu grupo, meu sistema de aulas particulares, por exemplo, tá? Então, eu tenho outra forma também de atuar como professor, né, sendo empreendedor, como eu falei lá no começo da palestra. Né? Na hora de escolher um curso, eu tenho que lembrar que eu devo ver também, né, o sucesso envolvido também, né, com a parte de empreendedorismo, tá certo? E principalmente os institutos federais. Né? Os institutos federais, você atua, para entrar no Instituto Federal, você tem que ter a licenciatura. Então, o Instituto Federal também é um campo de trabalho imenso. Houve uma expansão muito grande recentemente, certo? Dos institutos federais, certo? E algumas universidades federais, você seguir a carreira de graduação, mestrado e doutorado, dependendo do departamento de educação, por exemplo, você poderia ingressar como professor também dessas instituições, certo? Falando especificamente do IFRN, né, caso alguém que não tem ainda, está terminando um curso universitário, certo? Ou gostaria de ingressar no curso universitário na área de licenciatura e gostaria de ser professor. Então, para você ingressar no IFRN ou nos institutos federais espalhados pelo Brasil todo, certo? Você tem que possuir habilitação específica, né, em licenciatura plena, né, ou seja, em física, em química, em matemática. Tem alguns casos específicos, por exemplo, tem cursos, já que a gente tem cursos técnicos, então tem cursos que não têm a licenciatura. Algumas engenharias não têm licenciatura. Você não é licenciado em engenharia, certo? Mas você tem que ter um professor de engenharia lá dentro, para dar aula para o curso técnico de eletrotécnica, de mecânica, certo? De outros cursos lá, de edificações, por exemplo. Então, existem umas certas limitações, tá? Mas todas as disciplinas propedêuticas é necessário que você tenha o curso de licenciatura, tá certo? A carga horária lá dentro do Instituto Federal desse é um mínimo de 26 horas aulas, o equivalente a 20 horas relógio por semana, né? Atividades essas distribuídas em ensino, orientação, qualificação, pesquisa, extensão, gestão, produção de ciência, tecnologia e arte, certo? Quando a gente fala no mínimo, é porque isso você tem que cumprir dentro da instituição, no mínimo. Mas as aulas, preparação das aulas, essa coisa toda, é onde estão as outras 20 horas. 20 horas. Eu, particularmente, né, como eu gosto de fazer, me envolvo com muita coisa, passo, né, a semana toda dentro da instituição. Então, às vezes, eu passo mais do que 40 horas semanais dentro da instituição. Mas porque eu tenho que fazer lá, eu gosto de fazer lá, do que fazer, certo? E do que faço, né? E tem um ambiente para fazer isso, para produzir. Daqui a pouco eu vou falar sobre o meu fazer docente, certo? Então, eu tenho que ter, no mínimo, né, 8 horas aulas semanais, né, aula realmente em sala de aula, né, que equivale a 11 horas aulas, na verdade, são 8 horas de aula por semana, equivalente a 11 horas aulas semanais. E o máximo, eu não posso dar mais do que 10 aulas por dia, horas aulas por dia, né? Então, eu tenho tenho todo um documento que rege, né, um professor, certo? Dentro de uma instituição dessa. Né? O plano de carreira, né, você progride a cada 2 anos, né? Tem uma avaliação do que você desenvolveu durante esses 2 anos, leva em consideração titulação, obviamente, também, certo? Mas você progride a cada 2 anos, certo? Então, você tem todo um plano de carreira, né, bem característico desses institutos federais, ok? Bom, aí uma pergunta. Não, mas eu gostaria de fazer pesquisa. Eu tenho interesse em fazer pesquisa, certo? E aí, física, bacharelado, faz pesquisa. E a pergunta seria assim, professor, né, licenciado, né, ou mestre em ensino, ou doutor na área de educação e de ensino, faz pesquisa? A resposta, né, é sim, certo? Sim, faz pesquisa sim, certo? Faz pesquisa em física, em ensino, em educação, certo? Em outras áreas, dependendo do grupo de trabalho que você está falando também, você pode, né, atuar, né, em outras áreas também. Então, o professor, né, ele não está restrito apenas à sala de aula. Agora, claro, isso depende muito, né, de como o professor quer atuar. Né? Não é simplesmente o fato de se ele tem que fazer pesquisa ou ele não tem que fazer pesquisa. Ele é motivado, né, ele gosta de fazer, ele se envolve, mas ele pode fazer e faz. E aí eu estou dando, com o meu caso, estou dando o meu caso como exemplo, certo? Eu gosto de fazer, eu faço pesquisa, né? Eu trabalho com extensão e eu trabalho com ensino. Né? O Instituto Federal hoje, como eu disse, diferente da Escola Técnica Federal, que era só curso técnico, hoje o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e todos os institutos federais, ele possui ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso,
tá certo? Bom, então, já que a gente está falando de tudo isso, como é que eu vou mostrar aqui o meu fazer docente, tá? O meu fazer docente, basicamente, tá? É ensino, aulas, orientações, tá? Pesquisa, né? Eu coordeno um grupo de pesquisa, né, junto ao CNPq, e também participo de outros grupos de pesquisa, né, junto ao CNPq. Tá? Extensão, faço muita extensão, trabalho com divulgação científica, adoro trabalhar com divulgação científica, isso me motivou muito e abriu várias portas, né, inclusive essa de estar apresentando a palestra aqui para vocês, já veio por meio da divulgação científica, né, e eu vou mostrar algumas, né, propostas que eu faço, além de dar aula. Né? Perceba que eu estou ilustrando, né, condições além da sala de aula. Né? Todos os professores podem fazer isso? Podem. Tem condições? Isso é relativo, porque às vezes eu não posso falar por todo mundo, porque envolve questões familiares, envolve questões estruturais das próprias instituições de ensino nas quais ele trabalha, envolve questões de carga horária, por exemplo. Né? Então, quando você está na rede privada, a sua carga horária é altíssima, porque envolve, e você tem interesse, envolve aula. Cada aula você ganha mais, então você tenta dar o máximo de aula possível, porque o seu salário é vinculado à quantidade de hora-aula por dia, por semana, certo? Então, às vezes, não sobra tempo para você desenvolver pesquisa e extensão, mas aí é uma troca que você faz e é recompensado de outra forma, certo? Mas o fazer docente, por exemplo, meu, em função da instituição permitir isso e possibilitar, né, com ambiente de trabalho adequado, né, me faz dar essa declaração de que, de fato, é um ambiente fantástico de trabalhar sendo professor de uma instituição desse nível, certo? Então, ensino, pesquisa, extensão, divulgação científica. E aí, quando eu falo em divulgação científica, perdão, deixa eu tomar aqui um gole d'água aqui. Eu falo, por exemplo, né, do personagem que eu criei, Mago da Física, né, onde eu uso as redes sociais, né, principalmente, né, os ambientes virtuais, no caso, o YouTube, onde eu tenho um canal, e que eu mostro experimentos de física, né, com uma forma de desmistificar o ensino de física, mas também de ajudar professores, por exemplo, né, dando propostas experimentais de simples reprodução, né, que ele possa utilizar em seu ambiente de trabalho. Mas isso envolve estudo, porque algumas coisas, por mais simples que sejam, é porque você teve o conhecimento para colocar aquela simplicidade num aparato experimental, certo? Então, isso envolve pesquisa. Né? Outro projeto que eu desenvolvo, né, mas aí já é um projeto de extensão, é o Vejo Ciência em Todos os Lugares. Esse projeto Vejo Ciência em Todos os Lugares tem o apoio, né, é do Campus Natal Central, do IFRN, mas tem apoio do Campus Zona Leste, que é o Campus EAD daqui, e também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, certo? A gente tem um ônibus que sai, né, em praça pública, né, ele é adaptado para que as pessoas ingressem nele, tem a parte experimental, tem todo um ciclo de palestra dentro do ônibus, certo? E ele é adaptado para que isso ocorra, e a Universidade Federal entra em parceria conosco, com o projeto do IFRN, né, cedendo, né, emprestando alguns aparatos experimentais para a gente colocar dentro do ônibus. Certo? Então, a gente tem dois campos do IFRN, mais a UFRN, né, apoiando, né, esse projeto Vejo Ciência em Todos os Lugares, que também está acoplado a outro projeto do IFRN, né, que é o projeto Clube de Ciência, cuja coordenação é da professora Glória Albino, que é a professora que tem doutorado em educação, né, e a professora de biologia. Então, são projetos grandes, e isso faz com que a gente, de fato, né, tenha algo além da sala de aula. A gente sai dos muros da instituição, né, não só pelo projeto Mago da Física em ambientes virtuais, mas também pelo projeto Vejo Ciência em Todos os Lugares. Tá? E, em função desse projeto Mago da Física e Divulgação Científica, né, em 2012 eu fui selecionado pela SBF, né, com apoio da CAPES, para participar da Escola de Física CERN. Né? Então, a gente foi para Portugal, né, visitou o Laboratório de Instrumentação em Física Experimental de Partículas, o LIP, lá em Lisboa, né, e de lá a gente partiu para Genebra, para o Centro Europeu para Pesquisa Nuclear, o CERN, né, onde a gente teve um curso de capacitação em Física de Partículas. Certo? Então, perceba que uma coisa leva a outra. Eu sou pesquisador, eu trabalho com extensão, meu projeto, Mago da Física e Divulgação Científica, possibilitou eu ser selecionado para uma escola de física para trabalhar com divulgação científica. Então, você percebe que o fazer docente não é, como eu disse,
apenas a sala de aula. Aí, em função dessa escola, né, de física do CERN, certo? Então, a gente começou a trabalhar também com a divulgação científica em física de partículas, né, no ensino médio. E aí, por meio disso, a gente criou, em parceria também com outras instituições de pesquisa, né, o Masterclass Internacional em Física de Partículas. Criou, entre aspas. A gente fez com que acontecesse aqui no Rio Grande do Norte. O Masterclass já existe, certo? A gente entrou em parceria com a professora Márcia Begali, da UERJ, né, que também é uma pesquisadora do experimento Atlas, né, do CERN, né, do laboratório do LHC, do acelerador de partículas, certo? E aí, ela, que é uma das coordenadoras do Masterclass no Brasil, ela vem todo ano, desde 2015 a gente trabalha com o Masterclass, onde a gente leva a física de partícula ao ensino médio. E também a gente implantou essa parte para professores do ensino médio, certo? Para que peguem, né, essa capacitação e também apliquem lá em suas turmas do ensino médio, certo? A gente trabalhou com a parte de Masterclass. A gente também, já em função da escola de física CERN, certo? A gente começou a trabalhar já desde 2012 com as visitas virtuais do experimento Atlas, né, onde a gente faz com que um grupo de estudantes ou de professores interajam diretamente via webconferência, né, com pesquisadores do CERN. Então, aqui, né, essa parte aqui são pesquisadores do CERN que estão... essa parte aqui são pesquisadores do CERN que estão na sala de controle do Atlas, e isso aqui é o auditório do IFRN, né, com alunos e professores e servidores, né, interagindo com eles, fazendo questões, perguntas sobre o experimento Atlas, sobre o LHC, sobre o bóson de Higgs, sobre várias coisas envolvendo física de partículas, certo? Aqui é um exemplo de docência envolvido com iniciação científica, né, com extensão e com pesquisa, né? Então, eu levei, né, em 2017, na Campus Party Bahia, certo? A visita virtual ao Experimento Atlas. Então, parte do público da Campus Party, tá? Esse evento foi no Arena Fonte Nova, certo? Então, eles interagiram com pesquisadores do CERN, no mesmo, similar ao que aconteceu no IFRN, certo? Mas eu levando a grandes públicos, certo? Então, perceba, eu sou professor, mas o que eu estou ilustrando não é o ser docente não é apenas a sala de aula, certo? É isso que eu queria mostrar para vocês, assim, como é ser professor, como é prazeroso ser professor e o que a gente pode, né, transmitir aos alunos, né, a parte de ensino básico, principalmente, tá? Professando saber, né, motivando, né, e isso encanta qualquer um, obviamente, né, e a gente passar o conhecimento para esses alunos, e a possibilidade de levar esse conhecimento, ela é fantástica, assim, ela dá uma satisfação imensa para a gente seguir, né, essa carreira. Então, para a gente ver como é interessante, né, a carreira docente. Então, isso aqui são exemplos simples do além da sala de aula, do além de quadro e giz, do além do livro especificamente, certo? E aí, eu vou encerrar aqui com uma frase, né, que eu gosto muito de falar nas minhas apresentações, certo? A frase diz o seguinte: o sucesso em sua profissão é reflexo de suas atitudes como profissional, certo? O que eu quero dizer com isso? Tá certo? Independentemente do curso que a pessoa se forma, certo? O que vai dar, de fato, sucesso, né? E esse sucesso passa por satisfação profissional, passa também por questões financeiras, né? Depende muito do profissional que você vai ser. Não depende só do curso que você ingressar. Não é medicina, direito, engenharia, curso A, curso B, curso C, que vai fazer com que você seja um profissional de sucesso, certo? Você faz licenciatura em física, certo? Serviço social, odontologia, certo? Fisioterapia. Se você realmente, né, atuar como profissional, se qualificar, se envolver, se motivar, certo? E atuar sempre pensando no seu bem, no bem daqueles que você está atuando como profissional, certo? O sucesso virá sem dúvida alguma. Então, não esqueçam, né? Sucesso de sua profissão, certo? É reflexo das suas atitudes como profissional. Obviamente, essas suas atitudes como profissional, elas começam lá quando vocês são alunos também, né? Quando vocês foram alunos, se empenharam, se envolveram, né, com o curso,
certo? Com um material que foi adquirido para que você se tornasse um profissional de sucesso, certo? E aí, encerrando, né, essa palestra, né, eu gostaria de agradecer ao Pixabay, porque boa parte dessas imagens que eu utilizei, né, aquelas que não foram minhas, foram retiradas do site de imagens gratuitas, pixabay.com, tá? Pixabay.com, ao IFRN, obviamente, por ser de lá onde eu me satisfaço como profissional, certo? Do Instituto Internacional de Física pelo convite e do Instituto Serra Pilheira, que está organizando o evento. Obviamente, tá, eu gostaria de também agradecer aqui ao professor Farinaldo Queiroz pelo convite, certo? Para estar apresentando aqui para vocês essa palestra, certo? Estou só mostrando aqui que tem um pequeno erro aqui, eu vi internacional D, tem um D a mais aqui, peço desculpas, certo? E aí, vou encerrando com você, agradecendo a atenção de vocês aí, um abraço aí, que eu espero que tenha, né, servido de orientação e de motivação para que vocês ingressem na carreira docente ou na carreira de bacharelado, né, seguir a carreira de pesquisador realmente, certo? Um abraço a todos, qualquer dúvida, vocês entram em contato posteriormente e a gente pode, né, tirar essas dúvidas de vocês, tá certo? Um abraço, até mais, até a próxima.